Salve, galera! Eu aqui mais uma vez de novo. Dessa vez eu não aguentei não e vim trazer um absurdo pra vocês, uma coisa de louco. Então se liga, presta bastante atenção, que eu quero que você diga aí pra mim se isso é ou não é uma pessoa muito doida e muito sem noção. Você sabe o que é um procurador? É o seguinte, você tem que estudar muito, você tem que estudar muito o ramo do direito, estudar muito para concurso, para fazer um concurso para procurador. Um procurador, o salário inicial dele, em média, é de 21 mil. Inicial. Mas rapidão o cara tá ganhando seus 50, 60 mil tranquilo. O que o procurador ele faz? O procurador da República ele é um fiscal da lei. Ele tem autonomia de realizar ações, ele pode conduzir inquéritos para investigação sobre criminosos. O cara tem um poder absurdo. Ele é um grande fiscal da lei, que ele tem o poder, ele não é subordinado a ninguém. Ele, com a caneta dele, ele pode ir lá e ver se tem alguma coisa errada com qualquer situação. Então, é um cara que tem um poder muito grande dentro do nosso país, estudou muito, teve que ler bastante, como eu já disse, mas mesmo assim, olha o absurdo. Não importa se a pessoa é muito estudada, se ela é concursada, as pessoas, se elas são ricas, se elas são pobres. Na verdade, as pessoas têm uma visão muito equivocada do mundo, né? E esse é o problema. Então, eu li uma reportagem hoje, agora, de manhã, e eu vou passar para vocês porque tem tudo a ver com o que a gente está estudando. A gente não está falando, os últimos vídeos foi sobre escravidão, falando sobre os escravos indígenas, sobre os negros. E esse vídeo eu quero que você comente depois que eu acabar esse vídeo sobre o que você acha sobre essa declaração aqui. Então eu vou ler, se liga aí. Foi durante uma palestra para alunos de direito que o procurador Ricardo Albuquerque, né, ele entrou em algumas questões da história, coisas que a gente lê. E aí ele, durante essa palestra, ele falou algumas coisas sobre a escravidão, sobre a herança de escravidão no Brasil, que eu achei absurdas. Então eu quero que você diga, é ou não é absurdo, né, o que esse cara tá falando. Olha só, ou seja, ele falou isso ontem. Abre aspas, acompanha comigo. Falando da escravidão, tá? Esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar. E até hoje não gosta de trabalhar, né? O índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar para os portugueses. O índio preferia morrer. Foi por causa disso que eles, os portugueses, foram buscar pessoas nas tribos, na África, para vir substituir a mão de obra do índio. Isso tem que ficar claro, ora, diz o cidadão aí, concursado, se diz intelectual, mas eu posso afirmar uma coisa para você, nunca leu um livro de história. Se tivesse lido o mínimo, que é O Paraíso Destruído, que é um livro simples, que eu indiquei, é um livro que não tem nem 200 páginas, que eu indiquei para vocês no último vídeo, Escravizados, ele ia ver que não, pô. Cara, como é que um cara num nível desse fala um absurdo desse, que a escravidão aconteceu por culpa do índio que não queria trabalhar. Imagina você, um índio, lá no litoral, que a maioria dos índios, né, viviam no litoral brasileiro. Realmente, você não tinha um trabalho, porque trabalho na forma que a gente conhece hoje, né? De você ter que cumprir um horário. Mas sim, ele tinha que sair para caçar, ele tinha que organizar a sua tribo, tinha que limpar a aldeia, você tinha aquela organização social, tinha os rituais acontecendo, tinha os eventos da tribo, tinha as questões das guerras, que eu expliquei para vocês que eram as guerras ritualísticas, se pintar, enfim, você tem uma série de coisas, né? Produção, eles plantavam, cozinhavam, a vida do índio era essa.
Aí vem um bando de gente de outro continente, desce, começa a te matar, começa a te estuprar. Existe a guerra biológica das doenças que esses povos trazem consigo, como gripe, varíola, acaba matando esses povos indígenas, botam eles para trabalhar compulsoriamente, debaixo de chicotada, ameaça de morte. E esse cara vem dizer para mim que o índio tinha preguiça de trabalhar. Caramba, imagine, alguém agora invade a casa desse cara e fala, ó, você vai trabalhar para mim ali numa mina, numa plantação ali, abaixo de chicotada. Será que ele é o preguiçoso? Outro questionamento é, nunca leu nada sobre o lucro que o tráfico negreiro dava. No último vídeo eu falei sobre isso. O português sabia muito bem, o português ia lá para a África, comprava os escravos, vinha para o Brasil e vendia para os senhores de engenhos. Isso era altamente lucrativo. É por isso que o português vai lá na África, no continente africano, trazer esses escravos para o Brasil. Porque dá dinheiro, dá lucro. Não é porque o índio não queria trabalhar. Olha esse absurdo dessa parte, o índio preferia morrer do que cavar a mina. A gente viu que isso é uma forma de resistência, né? De não aceitar aquela condição deplorável. Então, eu tô aqui hoje, botei esse vídeo mais como uma indignação, né? Não importa o nível social que você se encontra, o tipo de informação e acesso à cultura que você tem, mas a grande maioria das pessoas tem uma visão totalmente equivocada do mundo e uma visão equivocada da história, né? Simplesmente você precisa ler só alguns documentos. Não precisa nem você ficar lendo historiadores, mas você lê alguns documentos de época que você vai entender que não tem relação nenhuma com isso aí. Nenhuma. Inclusive ele ainda fala dos quilombos aqui embaixo, falando que a nossa sociedade, não deve nada para os quilombos, para as comunidades quilombolas. Não deve nada. Porque os nossos avós, os nossos pais não tem mais navio negreiros. Ora, os portugueses invadiam esses quilombos, mataram todos, exterminaram, acabaram com essas populações, exterminaram. E aí? E aí a gente não deve nem desculpa ou uma revisão de consciência, uma revisão de memória, uma revisão na hora da escrita da história. Então fica aí um pouco da minha indignação. Eu realmente quero que você comente o que você acha. Você que é aluno meu, você tem muito mais propriedade para falar dos escravizados indígenas e africanos do que o procurador desse, né? É absurdo, né? Eu fico bem chateado quando eu vejo uma coisa dessa. Mas é a vida, a gente está aqui para informar e eu indico sim, né? Vai ler aí O Paraíso Destruído, vamos ler um pouco mais de história, vamos abrir o nosso coração e olhar o passado com mais cuidado, né? Mais cuidado. E é isso aí. Abraço a todos.